Pode ser, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir a você que fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. E nesse momento você pedisse ao Espírito Santo que falasse ao seu coração. Pedisse ao Espírito Santo que alcançasse o seu coração. Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos, Pai. Exaltamos, Deus, o teu nome na beleza da tua santidade e na grandeza do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas, fala, Senhor, ao nosso coração. Opera, Deus, o milagre necessário na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor amado, é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos ao Senhor que a nossa mente seja curada, os nossos olhos sejam sarados nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, nós oramos, nós nos apresentamos diante do Senhor e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Aos que não me conhecem, meu nome é Osmano, sou discípulo do pastor Willy e da pastora Janete, sou um dos pastores auxiliares aqui da igreja, né? É um prazer imenso estar com vocês em nome de Jesus. Abra comigo, por favor, sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 4. Maravilha, Jesus. Lucas capítulo 4, nós vamos falar sobre a comissão, sobre a ordem que Jesus ele dá ao povo dele. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Melhor, vamos ler Isaías 61 primeiro, depois a gente parte para Lucas. Isaías 61. Se der tempo a gente entra em Lucas. Isaías para a gente é o mais importante. Isaías capítulo 61, versículo 1. Bendito é o nome do Senhor, Pai Celestial. Isaías 61, 1. Amém? É um versículo conhecido de muitos, talvez não de todos, mas é um versículo muito conhecido na igreja do Senhor. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová, ou do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e abertura de portas aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Paremos por aí. Por favor, querido, sinta-se à vontade na presença do Senhor. Você que gosta de anotar, pegue caneta e papel na sua mão, porque hoje nós vamos fazer um passeio nas Sagradas Escrituras. Amém? Queridos, o Espírito Santo ele tem ministrado e ministrou no meu coração muito forte esses dias. Nós tivemos compartilhando com os irmãos na nossa reunião de oração do encontro e sobre esta palavra, sobre essa revelação profunda que Jesus ele traz aos nossos corações. Eu vou só fazer o comentário do livro de Lucas por causa do nosso tempo, para que nós possamos entender. A Bíblia diz, Isaías falando sobre o ministério de Cristo, ele diz: e o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele me ungiu. E ali o Senhor ele dá algumas situações. Quem é o Espírito Santo nessa época? Quem é o Espírito Santo nessa nossa era? Qual é o trabalho do Espírito Santo na vida da igreja nesse tempo? Sabe, querido, muitos se têm se confundido sobre a obra do Espírito Santo. Por muitas das vezes, talvez você já pode ter ouvido isso, porque centenas de vezes eu ouvi pessoas dizerem isso. Olha, tem uma vigília em tal lugar que é uma vigília de poder. Você precisa participar daquela vigília que é uma vigília de poder. Você precisa fazer isso que é de poder. Você precisa fazer aquilo porque é de poder. Amados, o poder da igreja hoje, ele está no Espírito Santo. É ele que dá o poder à igreja. Sabe, muito tem se confundido sobre emoções. Mas o que é o verdadeiro poder? Quando é que o Espírito Santo ele quer dar poder à igreja? Por que o Espírito Santo quer dar poder à igreja? Amados, ter o poder do Espírito Santo não é simplesmente falar em línguas. Ter o poder do Espírito Santo não é simplesmente saltar, ser arrebatado, ter visões.
Mas nós vamos ver que quando nós pegamos o livro de Lucas, Jesus, assim que ele foi tentado, ele sai e ele entra na sinagoga, logo então. E ali ele pega o livro para ler e ele faz menção desse mesmo texto. E o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu. E ele dá alguma sequência. Por que o Espírito Santo ungiu? Nós nessa época nós precisamos nos preocupar e buscar o poder do Espírito Santo. Só que para nós termos o poder do Espírito Santo, nós precisamos saber qual é a função que o Espírito Santo quer nos dar o poder. Por que o Espírito Santo quer nos dar o poder? Jesus, ele ensinando os seus discípulos, ele disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles ficaram ali por tempos, orando, clamando, buscando ao Espírito Santo. E cumprindo-se os dias, assim diz o livro de Atos, os dias de Pentecoste, o Espírito Santo ali visitou a igreja, que estava reunido no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas. Mas o Espírito Santo foi ali simplesmente para dar a Pedro, aos discípulos, simplesmente a evidências de falar em línguas de nações, batizá-lo com línguas de nações. Não. O Espírito Santo esteve ali visitando aquela igreja naquele momento, para dar poder à igreja. Um poder que leva uma palavra transformadora. Olha que coisa interessante, pegando aqui o texto de Isaías. Por que o Espírito Santo quer nos dar poder? Para quê? Primeiro, não é para saltar nem dar pirueta. É para ganhar os corações contritos. Dar alegria ao coração machucado. Para que o Evangelho saia da minha e da sua boca com poder e autoridade para transformar vidas. A unção do Espírito Santo, amado, não é para evidenciar o homem, não. É para evidenciar o poder do Evangelho na vida do homem. Não é simplesmente para proclamação pessoal, não. Amado, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer a pessoa que pula mais alto, que bate palma mais alto ou que fala mais em línguas. A prova maior do batismo, do poder do Espírito Santo na vida do ser humano, é como ele tem trabalhado na obra do Senhor, como ele tem ganhado almas, o que ele tem feito pelas almas, o que ele tem feito para as pessoas. O Espírito Santo, ele tem essa função de nos levar àqueles que estão com o coração contrito. Quantas são as pessoas que se intitulam cheios do Espírito Santo porque conseguem em uma reunião arregimentar um grupo enorme de pessoas e levá-las a uma emoção, a um estágio muito grande, onde o choro se manifesta. Lindo! Estas são manifestações do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo, querido, vai muito além. Porque por muitas das vezes nós vemos as pessoas entrando na casa do Senhor, recebem as manifestações do Espírito Santo, falam em línguas, mas quando saem pela porta da igreja continuam sendo as mesmas pessoas. O Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas trazendo mudanças. Continuando por causa do nosso tempo. Proclamar liberdade aos cativos. O Espírito Santo quer batizar a igreja nesse tempo com poder. Porque quando nós olhamos lá fora, muitas são as pessoas que estão amarradas, muitas são as pessoas que estão algemadas, limitadas por Satanás, com correntes terríveis. Estão presas. E o Senhor Jesus, ele diz que o Espírito Santo, ele veio sobre ele trazendo esse poder, o poder de colocar em liberdade as pessoas que estão aprisionadas, colocar as pessoas, fazer as pessoas verdadeiramente serem livres. As pessoas lá fora têm uma visão tão errônea da liberdade. É verdade, não é? Pessoas acham que ser livre é ir e vir. Sabe, querido, um determinado momento na minha vida, eu estava estudando a palavra do Senhor, e surgiu no meu coração uma incógnita. Quando a Bíblia diz que houve aquele terremoto dentro daquele cárcere onde Paulo e Silas estavam, e eu perguntei, Espírito Santo, uma coisa que mais um preso quer na vida é ser livre. Ele quer ir embora, ele quer mais o preso trabalha na vida, a maquina na vida, é uma fuga. E a Bíblia diz, Senhor Espírito Santo, que todas as portas se abriram. Por que aqueles presos não foram embora? Por que aqueles presos não fugiram? Era a oportunidade da vida deles. Sabe o que o Senhor me disse, amado? Que a pior cadeia não é aquela que limita o homem no físico, mas aquela que limita o homem no espiritual. Essas são cadeias, são prisões eternas. E eles ouviram uma palavra de vida, e eles entenderam que o pior não era aquelas portas de ferro que os segurava, o pior eram as algemas espirituais que os prendia. Mas ali estava a esperança, porque haviam dois homens cheios do poder de Deus, cantando, louvando e orando ao Senhor, e a liberdade entrou pelo cárcere adentro.
Amado, o Espírito Santo, ele quer batizar a igreja com poder, mas tem um objetivo para isso. O Espírito Santo quer evidenciar o seu ministério, o Espírito Santo quer evidenciar a sua obra nessa terra, mas tem um objetivo: é ir atrás dos corações contritos, é ir atrás daqueles que estão aprisionados por algemas espirituais e proclamar a liberdade através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a palavra de poder. Isso é poder da igreja, querido. É o poder transformador. Não é simplesmente ver anjo, querubim, ter visões, profetizar. Faz parte, querido. Mas o poder que Deus quer te dar é o poder para transformar uma sociedade. O poder que Deus quer te dar é o poder de mudar a comunidade. O poder que Deus quer te dar é o poder de mudar a vida. É o poder de chegar numa pessoa que está terrivelmente encarcerada por Satanás e olhar para ela e ela disser: eu não tenho mais jeito. E você disser para ela: no nome de Jesus, eu declaro quebrado as suas cadeias. No nome de Jesus, eu declaro abertas as tuas prisões. Levanta e anda. Siga-me e vamos rumo à cruz. Isso é palavra de vida, amado. Isso é palavra que estão esperando lá fora. Amados, não podemos viver de momentos como falamos aqui outro dia. Precisamos ter um encontro. Continuando. E a abertura de prisões aos presos. A raça humana vive debaixo de um cativeiro terrível que é o pecado. Mas existem pessoas que estão debaixo de prisões por causa da consequência do pecado, que são prisões terríveis. A prisão da bebedice, a prisão das drogas, a prisão da religiosidade e N prisões que tem feito o povo ser escravos delas. Por quantas das vezes nós passamos pela rua e vemos pessoas lançadas no passeio, embriagadas, drogadas, se prostituindo, e ainda nós não entendemos que o Espírito do Senhor é sobre nós e nos ungiu, nos deu poder para colocar em liberdade esses presos. Ainda não entendemos que Deus nos fez autoridade nessa terra. Ainda não entendemos que o poder do Espírito Santo, ele vem em direção à nossa vida, ao nosso coração, para que possamos ser ferramentas úteis na mão do Senhor, para levar a liberdade às pessoas que precisam. Ei, querido, se alguém não tivesse sido ungido pelo Espírito Santo, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Nós precisamos entender, amado, que o Espírito Santo ungiu pessoas para nos alcançar, mas o Espírito Santo também quer nos ungir para que possamos alcançar outras pessoas, porque a nação geme, a nação clama por pessoas que sejam ungidas pelo Senhor, mas com um real propósito, não simplesmente para uma autopromoção, mas para serem pessoas que vão abrir portas, que vão arrebentar com algemas, que vão colocar em liberdade os cativos e presos. Essa é a comissão real da igreja. É esse o poder que Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, porque do alto vocês receberão poder, vocês receberão autoridade, vocês serão municiados com poder celestial para poder fazer essa obra extraordinária. Jesus, quando ele chega nas cidades onde as cadeias imperavam, onde as pessoas eram endemoniadas, doentes, machucadas e maltratadas, quando davam ouvido ao Senhor Jesus, ali se manifestava o poder de libertação. Não é com força, não é por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Não adianta querermos forçar, querido. Precisamos ter uma entrega total. Precisamos fazer uma entrega. Precisamos abraçar essa chamada que o Senhor nos fez. A nossa nação geme, a nossa nação está cancerosa, a nossa nação está doente. A nossa nação precisa de você, a nossa nação precisa da tua atuação. Famílias que estão do lado da sua casa precisam da tua atuação. Você precisa entrar na sua casa, você precisa entrar na sua rua com a autoridade do Espírito Santo e proclamar a liberdade aos cativos, proclamar a liberdade na sua rua. Oh, amados, a minha rua era uma rua onde tinha um dos piores pontos de tráfego
do bairro das Indústrias. Mas um dia o Senhor disse para mim: o Espírito do Senhor é sobre ti, filho. A maioria daquelas pessoas hoje estão na casa do Senhor porque eu cheguei, testemunhei Cristo antes e determinei: Senhor, eu quero a salvação desse povo. E todas as pessoas que me deram oportunidade, eu cheguei com o evangelho nelas. Os desviados voltaram para a casa do Senhor. E hoje a paz reina. Deus te deu autoridade e poder para você tomar posse do seu quarteirão, da sua rua, da sua cidade. Agora, quando é que nós vamos levantar e vamos nos portar como aquele que tem o chamado do Senhor, como aquela que tem o chamado do Senhor? Quando é que nós vamos nos colocar de pé e nos prontificar para levar a palavra de vida, de salvação e de transformação para essas pessoas? Até quando nós vamos passar como conta o Senhor Jesus na parábola ali do bom samaritano, que passou um e disse: agora eu não posso que eu tenho que fazer aquilo, agora eu não posso que eu tenho que fazer aquilo outro, agora eu não posso porque eu tenho que fazer aquilo mais. Mas passa o bom samaritano, pega, coloca aquela pessoa sobre o seu cavalo e leva até uma estalagem. Até quando nós vamos estar nos ocupando com tantas coisas, amados, e não vamos parar para levar a palavra de vida, meu querido, aquelas pessoas, aqueles necessitados que estão do nosso lado? O Espírito do Senhor é sobre a igreja, e Ele deu poder à igreja para transformar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo te deu esse poder, essa autoridade, essa autonomia para você fazer tal coisa, querido. Acorde, querido, acorde, querida, acorde. A nação urge a necessidade de tangermos as trombetas da proclamação do Evangelho. Mas não um Evangelho simplesmente: olha, Jesus salva. Não. Um Evangelho que seja evidenciado de transformação de vida. Um Evangelho que, quando é posto à prova, Deus se manifesta com poder e glória. Você é portador desse Evangelho. Você é portador dessas boas novas, porque o Espírito do Senhor é sobre você. Porque quando Jesus, antes de ser ascenso, Ele deu essa comissão a todo aquele que crê. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meu querido, minha amada, essa comissão é dada a toda a igreja. Essa comissão não é dada a um grupo específico. Toda a igreja é comissionada pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, e por Deus, para poder ir pregar o Evangelho. Mas um Evangelho que vai acompanhado de sinais. O Espírito Santo te deu poder para operar sinais onde quer que você chegar. Onde você chegar e proclamar liberdade aos cativos, ali haverá liberdade. Onde você chegar e proclamar saúde sobre o corpo enfermo, ali haverá saúde. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor é sobre a igreja. O Espírito do Senhor selou a igreja. O Espírito do Senhor caminha com a igreja. O Espírito do Senhor é Ele que faz a manifestação do poder de Deus sobre a vida da igreja. Não é no teu nome, é no nome de Jesus. Não é porque somos bonzinhos, é porque somos convertidos ao Evangelho. Até quando nós vamos ficar calados? Até quando? E é tão interessante, queridos, que Jesus, quando vai ler esse texto no livro de Lucas, ele para num determinado ponto. Ele termina essa leitura até na seguinte colocação: e proclamar o ano aceitável do Senhor. Fecha o livro, entrega para o responsável, dá uma palavra e volta para o seu lugar. O Espírito Santo me chama, o Espírito Santo te chama, o Espírito Santo nos chama, porque agora é o tempo de proclamar o ano aceitável do Senhor. Porque a segunda parte do capítulo, versículo 2 de Isaías 61, ela vai se cumprir, que é o dia da vingança do Senhor. E nós precisamos correr, querido. É uma corrida contra o relógio, é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo. Nós precisamos correr porque o dia da vingança do Senhor está prestes a manifestar. Vai ser um dia em que o Senhor pegar para poder julgar as nações, julgar os povos, julgar as pessoas. Esse é o dia da vingança do Senhor. Vai ser o dia em que o Senhor se manifestar como justo juiz. Vai ser o dia em que o trono branco se manifestar nas regiões celestiais. Esse é o dia da vingança do Senhor, onde haverá separação entre as ovelhas e os bodes. Nós, como ovelha do Senhor, nós precisamos gerar ovelhas para o reino do Senhor antes do dia
dia da vingança do Senhor, e o Espírito Santo nos comissionou a isso. Vamos proclamar o ano aceitável do Senhor. Querido, aquele amigo seu que ainda não tem Jesus no seu trabalho, proclame a ele o ano aceitável do Senhor, porque o poder do Espírito Santo é sobre as tuas palavras. Assim como Jesus pregava com autoridade, a ponto dos religiosos disserem: de onde vem tamanha autoridade desse homem? Essa mesma unção, essa mesma autoridade foi delegada sobre a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo que veio sobre Jesus no batismo, no tempo de João Batista, ele liberou para a igreja na nossa era. Nós estamos vivendo no tempo do avivamento, nós estamos vivendo no tempo do Pentecoste, nós estamos vivendo no tempo do ano aceitável do Senhor, e o evangelho precisa ser pregado com poder e autoridade. E Deus se chama para sair da nossa zona de conforto, sair do nosso ponto de estagnação e proclamar a salvação aos necessitados, queridos. Até quando você vai ficar calado no seu trabalho? Eu quero ler um trecho para você de um livro que eu estou lendo. E o rapaz faz uma colocação assim que me deixou impactado. O livro tem por nome Por que Tarda o Avivamento. Meu Deus, no dia que eu li essa colocação do rapaz, eu fiquei estarrecido. Abre, meu filho. Oh, meu Jesus. Abre. Abriu. Só um minutinho, amado. Eu quero ler para você isso aqui. Eu fiquei impactado. Olha só. Charles Peirce ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca sem emoção alguma. Lendo-lhe palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar. Será que aquele pregador cria de fato que existia o fogo eterno? E que arde incessantemente? E que nunca consome as vítimas, já que lia tudo sem, ao menos, estremecer? Seria humano um indivíduo capaz de dizer a outro friamente: você estará morrendo eternamente, sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia dar-lhe? Aquilo foi demais para Peirce, e ele se pôs a pregar. Veja só o sermão que ele pregou no próprio instante em que caminhava para o inferno. Senhor, disse, dirigindo-se ao capelão, se eu acreditasse nisso, em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma. E se preciso fosse, iria de joelho, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidros, e acharia que teria valido a pena. Amados, esse Peirce era um criminoso de alto índice de periculosidade da sua época. Ele foi condenado à forca, e um religioso ia lendo um texto, um capelão, dizendo: você vai queimar no inferno, você vai arder nas chamas eternas, lá o verme não morre, lá a chama não apaga, lá as dores não cessam, você está indo para esse lugar. E o criminoso ficou tão estarrecido com a pregação daquele capelão, que ele pede a palavra e diz: mas se o senhor cresce realmente nisso aí, me dá uma palavra de alívio. Até quando nós vamos ver as pessoas caminhando a condenação eterna, querido, e vamos dizer: olha, você está indo para o inferno, amado? Esquece o inferno, querido. Vamos nos preocupar em dizer para essas pessoas: existe um caminho melhor chamado Jesus Cristo, que é salvação e vida. Vamos caminhar rumo à salvação. Até quando nós vamos ficar olhando as pessoas sofrerem e vamos simplesmente nos condoer delas? O Espírito do Senhor é sobre a igreja para mudar esse quadro. O Espírito do Senhor é sobre a igreja para mudar essa situação. Por conta das vezes nós vemos os criminosos caminhando rumo à sua sentença de morte ou de prisão perpétua, e nós simplesmente dizemos, muitas das vezes concordamos, nós cristãos, dizendo: ele merece essa punição. Nós olhamos o homem como inimigo, sabe por quê? Porque ainda nós não fomos convencidos que o Espírito do Senhor é sobre nós. Porque quando o Espírito do Senhor é sobre nós, nós não temos um martelo na mão para dar um diagnóstico, uma sentença
sentença de morte para essa pessoa. Quantas das vezes, amado, nós diante de uma televisão, assim, emotivamente envolvido da forma que é transmitido para nós, nós olhamos para aquela cena e dizemos: esse homem tem que morrer, isso é um homem terrível, isso não poderia acontecer. Como ele pode fazer isso com essa criança? Como ele pode fazer isso com esse idoso? Como ele pode fazer isso com essa moça? Como ele pode fazer isso com o filho, com a esposa, com a mãe? Ao invés de nós olharmos para dentro daquela televisão e no poder do Espírito Santo e dizer: Deus, liberta esse homem, porque a Bíblia diz que Deus não é apenas Deus de perto, querido. Deus não tem limitações para agir. Deus está esperando bocas cheias do poder do Espírito Santo para mudar a situação de uma sociedade. E Deus levantou você para isso. Deus me levantou para isso. Deus nos levantou, nos capacitou, nos comissionou, e Ele marcha conosco rumo a essa batalha. E Ele nos chama: vamos pregoar um evangelho diferente. Vamos pregoar um evangelho que transforma a sociedade. Vamos levar um evangelho que tira o cativo do cativeiro, que arrebenta as algemas do pecado e faz essa pessoa ter uma nova vida. Esse é o evangelho que precisa ser pregado. Existia um criminoso no Brasil, para mim encerrar, esqueci o nome do cidadão, tive o privilégio de conhecê-lo. Tornou-se um grande pregador. Um dia ele foi assaltar um banco e foi cercado pela polícia. E no meio daquela situação complicada, olha a diferença de um homem cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Ele pega uma mãe com um bebezinho no colo, como refém. E para sair, aquela criança começa a chorar. E no meio daquele frenesi, daquele desespero, bala para tudo quanto é lado, ele obriga a mãe a calar a boca da criança. E a mãe aperta a criança no peito. E a criança continua chorando. Ele pega a arma, impõe na cabeça da criança e dá um tiro. Morreu a mãe e a filha. E todo o grupo, exceto ele, morreram no meio do tiroteio. Isso foi em cadeia nacional, essa entrevista, querido. E aí o repórter chega no meio daquela situação, depois vai fazer uma entrevista com o pai. E diz ao pai: o que você acha que deve ser feito com esse animal? Porque isso é coisa grotesca, usando das minhas palavras. Qual a sentença você acha que deve ser dada a esse homem? Aquele pai, com os olhos inchados de tanto chorar, ele diz assim: eu tenho orado a Deus. A justiça do homem precisa ser feita, mas eu preciso que o Senhor salve a alma dele, porque eu sei para onde minha esposa e minha filha foram. Dois anos e pouco depois, encontra o criminoso que matou e o marido e pai que ficou. E se abraçaram e se reconciliaram, porque o evangelho chegou àquele homem dentro da penitenciária e ele tornou-se um exímio pregador do evangelho no Brasil. A diferença de uma pessoa cheia do poder de Deus. Não empreste os seus lábios para Satanás, porque o que mais precisa ele é que nós liberemos palavra de morte. Porque a Bíblia diz que eu e você temos autonomia na nossa língua para matar ou para dar vida, mas o Espírito do Senhor é sobre nós. A nossa boca, ela vai proclamar vida. A nossa boca foi separada para proclamar vida e vida com abundância. Assim como o Espírito do Senhor foi com Jesus, que na cruz do Calvário, ao invés dele dizer Deus manda fogo do céu e consome todo mundo, ele diz: não, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O inimigo meu e seu não é o homem, querido. O inimigo meu e seu é Satanás, que está agindo atrás da raça humana. Esse nós temos que derrubar. E para isso o Espírito Santo te deu poder e autoridade. Para isso o Espírito Santo está com você. Agora vá e dê fruto, e seu fruto permaneça.
Porque no dia em que o Senhor proclamar, no dia que as trombetas tocarem, no dia do Senhor proclamar a sua ira, você vai olhar para trás e ver uma multidão que caminha atrás de você, e você verá que valeu a pena. Inúmeras almas, Senhor, trouxe ao Senhor. Inúmeras ovelhas, Senhor, estão aqui. Umas pela oração, outras por palavras proféticas que liberei ainda que eu não as conhecia. Outra que eu fui atrás, fui batalhar, fui buscar, estive lá, Senhor, e o Senhor me deu graça de alcançá-las. Aí sabe o que o Senhor vai te dizer? Vinde, ó bendito do meu Pai, entrai por gozo eterno. E veio também a multidão, vamos entrar porque ali tem um lugar muito bom. Chega de sofrer. Não seja uma pessoa que se condoa do mendigo. Não seja uma pessoa que se condoa do drogado. Não seja uma pessoa que se condoa do enfermo. Não seja uma pessoa que se condoa das pessoas que estão sofrendo na sociedade. Seja um proclamador de vida diferente para eles. É isso que Deus espera de mim e de você. Fique de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus para mudar a nossa mentalidade. Vamos pedir a Deus para mudar os nossos pensamentos. Vamos pedir a Deus para mudar os nossos sentimentos. Quando nós vemos as pessoas, não vamos olhar para as pessoas como um coitado. Vamos olhar para as pessoas como um carente necessitado da palavra de vida. E sabendo nós que nós temos essa palavra e com a autoridade de Deus. Fala comigo. Eu tenho uma palavra de vida e palavra com poder. Agora põe a mão na altura do seu coração e peça ao Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu não quero ter essa mente carnal. Eu não quero ter essa mente natural. Eu quero ter a mente espiritual, Senhor. Eu quero ver o que os olhos não veem. Eu quero ir além, Senhor. Eu quero olhar para as pessoas não simplesmente vendo-as na maldade que ela está vivendo, não. Eu quero ver essas pessoas com uma possibilidade de salvação. Eu quero olhar para essas pessoas com o olhar da possibilidade dela ser uma pregadora da palavra, dele ser um pregador da palavra. Eu quero olhar para essa pessoa que está encarcerada, essa pessoa que está na cadeia, essa pessoa que tem vários homicídios, essa pessoa que já tentou N suicídios, mas eu quero olhar para ela como um portador e proclamador da salvação, como eu sou. E para isso o Senhor me deu a palavra de vida. Ore ao Senhor, querido, porque o Espírito Santo quer te dar poder, mas ele precisa conhecer teu coração. Qual é a intenção do teu coração? Por que você quer poder? Para que você quer poder? Mas o Senhor nos diz que nós precisamos ter poder para poder mudar a história de uma nação, mudar a história de uma comunidade, mudar a história das pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Deixa o Espírito Santo te embalar, querido. O peso da tua glória, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória e cobre. Faça conhecido do Senhor. Fluam rios de águas vivas aqui. Faça conhecido dos seus desejos do teu coração. Que a verdade do teu reino vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Te adoramos, Deus. Vem com o peso te bendizemos, Senhor. da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Deixa Deus conhecer o seu interior. Peça a Deus: eu quero poder, Senhor, para mudar as vidas. Aleluia. Peso da tua glória, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória e cobre. Fluam rios de águas vivas aqui.
Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E chegando a Nazaré, onde fora criado, Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável. A sociedade está cega nos seus usos e costumes e religiões. O Espírito do Senhor é sobre ti, querido. A comissão é para as nossas vidas. Não podemos nos calar. Não podemos parar. Não dá para voltar. Olha para a pessoa do seu lado, para nós encerrarmos, e diga para ela: o Espírito do Senhor é sobre você. Então veja a sociedade. Fala com ela como carente e necessitada da palavra de salvação que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, tem te revelado. Agora olha dentro dos olhos dela e diga: então vá e dê fruto, e que seu fruto permaneça. E com alegria vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus.